Fala galera do canal Eletrônica Engenharia, seja bem-vindo ao quinto passo a passo aqui do nosso inversor de alta frequência onda senoidal pura, famoso trafo de ferrite, com transformador de fonte ATX. E para você que está chegando por aqui, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like aí para nós aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva se ainda não é inscrito aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo de entretenimento e eletrônica aqui do nosso canal. Bom galera, estou aqui com a sucata de fonte ATX para mostrar para vocês da onde a gente vai estar retirando alguns indutores. E qual é a diferença entre indutor e transformador de ferrite? Entre o material para transformador e material para indutor, a gente vai mostrar a partir de agora. Dos tipos de indutor de passagem, na verdade não é bem indutor, né? Mas um dos filtros que a gente vai utilizar é esse filtro aqui da entrada de alimentação. É um filtro de ruído que tem na alimentação de algumas fontes ATX. Algumas usam desse tipo aqui, toroidalzinho, e outras usam assim, ó. Olha só, outras fontes usam esse modelinho aqui. Porém, eu já usei, funciona muito bem. Porém, esse modelinho, a fiação é bastante fina. Então pode acontecer aí mais para frente e você ter transtorno aí com essa fiação aqui se queimando e tal. Então vai funcionar, mas eu não indico, beleza? Então a gente vai usar o primeiro caso lá. Só que como eu já retirei de outra fonte, né, eu já tenho aqui pronto. A gente vai fazer a soldagem no local, certo? Eu vou usar esse filtro aqui, né? E ele é o mesmo, aparentemente o mesmo material desse filtro. A diferença é que aqui tem mais voltas, aqui tem menos voltas. No total você pode estar pondo de 18 a 20 voltas em cada lado, se você tiver um anelzinho puro, tá? E a gente agora vai passar a falar do material antes de estar soldando na placa. Bom galera, aqui eu já abri, ó, com um alicate desse, ou pode ser uma faca, etc e tal, e a gente força aqui e você vê que você não consegue desgastar o material, porque ele se comporta como se fosse um daqueles ímãs de alto-falante, né? Um material duro, no máximo você pode quebrar ele, mas você não consegue desgastar. Então você já percebe que esse filtro aqui é ferrite, certo? O ferrite é o seguinte, se você enrolar ele para transformador, ele trabalha muito bem. Inclusive os transformadores que a gente usa aqui, né, são do mesmo material que esse filtrozinho aqui. Então, na prática eu estou dizendo que esse material aqui é o mesmo deste. Bom galera, acabei de retirar esse aqui, ó. Isso aqui já é um indutor, você já percebe pelo número de volta dele, né? Estou tirando o indutor da fonte ATX. Então nós temos dois elementos. Temos o filtro de entrada que você vai poder estar retirando. Se a fiação for fina, substitui por menos voltas, pode ser. Você pode usar ele desse tipo também, mas tem um risco, né, de dependendo da potência torrar o fio. Então você pode substituir por uma fiação mais grossa ou pode deixar também, por sua conta e risco. Então aqui nós temos um indutor. Vamos ver a clara diferença entre esse filtro, como vocês estão vendo aí no vídeo, material escuro que você só consegue quebrar, mas não consegue desgastá-lo. E vamos ver se esse aqui de fato é um indutor. O indutor geralmente é de pó de ferro. Por falar nisso, gostaria de me desculpar, né? Porque tem um vídeo aí no meu canal onde eu ensino a fazer um indutor para o braço de um transformador desses de núcleo de ferro mesmo, com EGS 002, que é aqueles que utilizam essa placa, certo? É onde eu ensino a dar umas 7 a 8 voltas num núcleo como esse, e esse é um núcleo de ferrite. E na verdade, indutor, o núcleo tem que ser de pó de ferro, como vocês vão acompanhar agora. Como vocês viram, eu descasquei aqui ao vivo, ó. Tá vendo aí, pessoal? E vocês já estão vendo a clara interferência, ó, no material. Eu consegui desgastar ele aqui com alicate. Solta como se fosse um pó mesmo. Então, claramente isso aqui é um indutor. Tanto pelo número de voltas, que já dá para identificar, quanto pelo fato de descascar ele e o pó ir soltando aqui. Então, isso é um indutor de pó de ferro. Vai servir
como filtro de saída, ou seja, você vai poder colocar ele aqui. Mas de que forma vocês vão colocar? Vão colocar ele pronto assim? Não, não senhor. Vocês vão escolher a bitola de fio da amperagem aproximada de trabalho do teu inversor. Se ela é 1000 watts, ela tem que suportar próximo de 10 amperes para 127 e próximo de 5 amperes para 220, certo? Vocês vão dar de 85 a 90 voltas em um núcleo desse tamanho. Eu vou mostrar dois tamanhos para vocês, só um instante. Aqui no caso, galera, eu já tenho um pronto, certo? Tem essa faixa de voltas. Eu vou mostrar para vocês aqui a largura, que é esse núcleo, já com fio enrolado. 38 milímetros, né? Quase 4 centímetros aí, se você for utilizar uma régua. Estou usando um plaquímetro aqui, está em milímetro, né? Mas é o mesmo que acontece com a régua, né? Quer ver? 38 milímetros vai dar 3 pontos, lá vai alguma coisa de centímetro. Olha lá, quase 4 centímetros, ó. Pegando ali do zero, quase 4 centímetros. Então, quando eu falar em milímetro, é só você transformar em centímetro. 3,8 centímetros, beleza? Enrolado, né? Obviamente o núcleo dele vai ser um pouco menor. Enquanto que esse aqui enrolado, aqui vocês têm apenas 3 centímetros, tá certo? Tanto faz um quanto o outro, vocês vão enrolar de 85 a 90 voltas. Para 220, galera, eu nunca testei, tá certo? Nesse caso, vocês vão ter que retirar o enrolamento original e enrolar uma fiação só do começo ao final. Para 220 eu nunca testei a quantidade de voltas que vai aqui, mas parte desse princípio de pelo menos 90 voltas e faça o teste aí, eu acredito que vai dar bom, beleza? Mas nunca testei em 220 não. A gente não é obrigado a ter toda a informação de tudo, né? Bom, pessoal, e esse aqui, ele já entra com a perna de um lado, vai até o meio e volta pelo outro lado. É separado os dois enrolamentos, que é o de passagem, a gente vai soldar e já aparecemos aí com tudo pronto. Soldamos o filtro, soldaremos agora o indutor com cerca de 90 voltas. Nesse local aqui, ó. Esse é o indutor de pó de ferro. Lembrando, não pode ser ferrite. Se você se confundir e pôr um indutor de um material de ferrite assim, faça o teste que eu fiz ali de descascar o material, viu pessoal? Se você se confundir e soldar o material errado, seu inversor vai queimar na hora de ligar. Filtro soldado, filtro indutor de saída e filtro de passagem da saída da ponte H para o indutor. Está soldado, certo? Lembrando ao pessoal que é especialista em eletrônica, pessoal que já é conhecedor do assunto, estamos falando aqui no canal de forma simplificada e pouco técnica, certo? Não estou apresentando cálculo aqui, porque trata-se de um tutorial simplificado para que qualquer pessoa consiga fazer em casa, tá? O pessoal que adquiriu essas placas aí consiga fazer em casa. Não estamos usando termos difíceis, não estamos aplicando cálculo, estamos fazendo tudo de forma intuitiva. Bom galera, e falando sobre MOSFETs e IGBTs para estar utilizando na ponte H, eu já coloquei o multímetro na escala de diodo, vocês estão vendo ali onde eu estou apontando a ponteira negativa, a escala de diodo, e a gente vai utilizar ou MOSFET ou IGBT, desde que a tensão deles, eu indico, seja pelo menos de 500 a 600 volts, pelo menos. Pode ser mais tensão? Pode, mas tem que ser pelo menos isso daí. MOSFET com 200 volts, 250 volts, 500 volts para baixo já fica um pouco complicado, beleza? Então a gente vai fazer algumas medições. Primeiro vamos conhecer o IGBT. Para medir o IGBT, no vídeo anterior a gente mediu uns MOSFET, mostrou o cristal, certo? Porém não montamos. Para medir o IGBT, né, eu tenho aqui um caso de um IGBT, que é o, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, G25M120DF3. Se eu não me engano, trata-se de um IGBT de pouca amperagem, porém acho que é 1200 volts. Vou pôr a ponteira negativa aqui no centro do mesmo, tá? Lembrando que também existe IGBT paralelo, viu galerinha? Então vale a pena aquela técnica de abrir para ver o tamanho da área do cristal.
Então tomem cuidado, se for pegar de sucata, pegue de equipamentos que já estavam funcionando, com máquinas de solda, inversora, alguns outros inversores aí que pararam de onda modificada, e faça esse teste que eu vou fazer agora. Ponteira negativa no centro, ponteira positiva no terceiro pino. Nós temos 438 mV, né? Quando eu tocar aqui no gate, olha só, no IGBT não acontece nada, porque ele não se comporta como um MOSFET. Vamos ver aqui, isso significa que ele tá bom, viu, galera? Se vocês medir aqui, ó, com a ponteira negativa para cá, der menos do que 400 ou 500 ou 300 e alguma coisa, tem deles que dá 300 e poucos milivolts. Der menos que isso, 100, 50, tá errado, tá queimado. E se inverter aqui, ó, não pode mostrar nada, viu? Senão tá em fuga. Se inverter as ponteiras. Então já vimos como se comporta o IGBT. Vamos ver como se comporta o MOSFET. Nesse caso aqui, 24N60, 24 amperes, 600 volts. Vamos ver como se comporta um MOSFET. Mesma situação. Ponteira negativa no centro, positiva no source. Agora tem source. 505 mV. Quando eu aciono o gate, nós temos aí 231 mV. Temos uma queda aí de tensão, certo? Se eu ponhar o positivo no terminal do meio, que é o dreno, e acionar com o negativo aqui no gate, eu vou ter ele voltando para a resistência máxima. Dito isso, vale tanto para MOSFET tanto para MOSFET de baixa tensão, 3205, não sei o que, quanto para MOSFET de alta tensão, como é o caso do 24N60. Se você achou que eu estou falando de IGBT, você já viu no vídeo que não é. E você também pode estar pesquisando o datasheet, ou, enfim, também pode estar comprando esse aqui, ó, IRF 460. Eu não me lembro a voltagem e a amperagem agora, mas já vi muita gente utilizar dele. Pode estar utilizando ele na fonte H também. Afinal, trata-se de um MOSFET. Vamos montar então aqui 4 MOSFETs de baixa tensão na placa, né? 48010 na parte de conversor DC-DC, na baixa tensão, e vamos montar 4 IGBT também na placa, né? As regiões, respectivamente, vão ser essa daqui, ó. Aqui os de baixa, obviamente, aqui os de alta, certo? Você tem espaço aqui tanto para o encapsulamento pequenininho, quanto para o grandão, que é o tamanho dos IGBT, que geralmente são TO247, enquanto que na etapa DC-DC você só tem encapsulamento pequeno, que é o TO220. Dito isso acerca de MOSFETs, IGBTs, etc e tal, vamos agora mostrar o capacitor que eu vou utilizar como filtro de saída, aqui que vai para a tomada, que é o capacitor 475 630 volts. Pode ser um capacitor de 250 volts, de 300 volts? Pode, desde que você esteja trabalhando com 127. Passou para 220? Pega um capacitor de no mínimo 500 volts, coloca aí, tá certo? Você não está perdendo nada e vai ficar mais seguro. Então, o 475 dá 4,7 micro aproximadamente. Eu ainda estou na escala de diodo, note os senhores que eu não mudei. Eu vou medir do mesmo jeito, certo? Ó, você vê que não tem nenhum comportamento de que vai conduzir. Quando o capacitor está em curto, ele faz a condução. Porém, o certo é se você fizer isso aqui, ó. Mudei para a escala de capacitância, mas se você não tiver, aí eu vou ensinar mais uma. Ó, mudei para a escala de capacitância, 3,6 micro é o que está dando, né? Ou seja, capacitor de sucata já viu, né? Nunca está na quantidade certa. Deixa eu tentar medir novamente. Era lá. Não, 4,7 micro. Às vezes acontece alguma sujeira na ponteira. Beleza? Então é isso. Se você tiver o capacímetro, você vai medir dessa forma. Se não tiver, pegue literalmente uma tomada e faça isso daqui, ó. Você não tem nenhuma coisa nem outra. Você desconfia que o capacitor pode estar ruim? Não está em curto? Primeiro testa se não está em curto. Aí você vem na tomada e faz isso aqui, ó. Deu essa faísca? Tem capacitância. Não deu essa faísca? Você testa umas 2 vezes.
Se nas 2 ou 3 não deu essa faísca, jogue isso fora, que vai queimar seus aparelhos se você tentar filtrar, porque não tem mais capacitância. Bom, galera, então vou fazer toda essa montagem aqui, ó. O capacitor de filtro a gente vai colocar aqui, nessa região. Vamos pôr o capacitor de filtro. E GBTs aqui, GBTs não, MOSFET aqui. Geralmente eu uso IGBT, pessoal, eu prefiro. Então é por isso que eu estou me confundindo. Então MOSFETs aqui, nesse caso agora, eu vou pôr MOSFETs. 8010 aqui, eu acho que eu vou colocar só 4, porque eu vou testar com apenas um transformador. Vou só testar o funcionamento. A outra que já está pronta, eu vou acrescentar mais um, portanto vai ficar 2 transformadores e a gente vai testar. Bom, galera, então fizemos a montagem aqui do indutor, do capacitor, né, como vocês já tinham visto montado, dos MOSFETs de alta tensão e de 4 MOSFETs, como a gente tinha dito antecipadamente, né, de baixa tensão. Esse é o 8010, tá certo? Esse aqui é o 24N60. O que eu tô na mão aqui é MOSFET, viu? Já consultei o datasheet, é MOSFET. Então agora a gente vai fazer um jump aqui, ó. Aqui na verdade é um fusível que vai aqui, mas aí como eu não vou colocar fusível, é opcional aí para vocês. Isso é para proteger em caso de curto-circuito. Na saída, em vez de rebentar tudo, rebentar a primeira etapa, ele poca o fusível aqui. Mas aí requer um certo cálculo que eu não vou fazer agora, né? Não está na placa o cálculo desse fusível, mas geralmente ele não é usado em nenhum inversor. Mas existe aqui caso você queira montar por segurança. Eu vou fazer um jump aqui com perna de capacitor ou de resistor, vou dobrar e vou colocar ali, né? Também vou estar colocando aqui 4 FR107, são diodos ultra rápidos de 1 ampere, se não me engano, né? Vou dobrar e vou estar colocando aqui, certo? E no mais, vocês já viram que eu fiz o jump com fio aqui e com fio aqui, né? Vou estar colocando aqui também esse trimpote de 10K que eu não coloquei, mas eu vou colocar ele por último para explicar para vocês por que ele ficou por último. Bom, galera, foi montado aqui, ó, os FR107, são diodo ultra rápido. Não colocaram N4007 aqui porque vai dar ruim, tá certo? Depois eu vou explicar para vocês. Tem 2 buraquinhos aqui entre meio esses terminais, ó, que passam aqui juntinhos do diodo. O espaço é muito apertado e eles vão receber um dos enrolamentos que a gente vai fazer no transformador de ATX. Vão ser retificado, vai passar nesse capacitor e vai alimentar a segunda etapa com o EGS002, fornecendo um isolamento entre EGS e conversor DC-DC. Isso faz com que você não tome choque nas baterias e o aterramento fique fácil. Colocamos o jump aqui, então frisamos que não pode ser outro diodo a não ser diodos ultra rápido. Não quer usar 4 desses aqui FR107? Utilize um outro diodo. Agora a gente vai colocar esse trimpote e ensinar para vocês um negócio. Bom, galera, trimpote na placa, nem tudo são flores na vida. Essa placa tem um pequeno erro que ao vasculhar tudo, passou da minha observação, não sei se pela pressa de fabricar o que foi, e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer para esse trimpote aqui, que é responsável por ajustar a tensão de saída, funcionar perfeitamente. Então, para você que está acompanhando o passo a passo, não vai ter nenhum tipo de dificuldade. O que acontece? Esse pino do meio vocês vão soldar, certo? Não tem problema algum. Já esse outro vocês vão separar ele aqui, ó. Vão pegar uma faca, vão cortar e vão separar, porque os dois aqui estão juntos, ó. Mas na verdade o do meio é sozinho e esse aqui tem que estar separado. Separou ele aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Não pode estar junto com esse outro igual na placa ele tá junto, tá? É um erro. Tem que estar separado aqui, ó. Esse último pino tem que estar sozinho. Aí a gente vai jumpear daqui para essa trilha aqui, ó. Você pode puxar um fio até ali, ó, ou pode só descascar essa trilha e soldar direto ali. Então, galera, após fazer o corte aqui, ó,
nessa região e certificar que não tem qualquer conexão com essa outra aqui, que é o pino do meio. Tá vendo? Foi feito um corte aqui, ó. Raspei a trilha, vou fazer um pingo de solda aqui e vou unir essa perna com esse pingo de solda ali. Pronto, só isso. Para você que acompanhou o vídeo, já não vai ter problema e transtorno. Funciona se não fizer isso? Vai funcionar. Porém, você não vai conseguir regular a tensão de saída. Bom, galera, então vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos assim, certo? Então nós temos a ligação do pino final do trimpote com essa trilha, o pino do meio vem para essa aqui, certo? E o pino externo vai receber a tensão de saída através do resistor de 200K aqui que sai do indutor. Beleza? Ainda tem outra observação que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês, vou realizar ela e já me despeço de vocês, e nos próximos vídeos acredito que a gente já bota essa plaquinha para funcionar. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Bom, galera, então tá aqui, ó. 7812 está nesse lugar. Esse 7812 é referente aos coolers. Ele vai precisar de dissipador. Os outros dois aqui nem precisa, certo? Raspei aqui a perninha do meio dele. Por que motivo, galera? Por isso que é bom vocês acompanhar o tutorial. Eu vou fazer um jampeamento dessa perninha do meio e já me despeço de vocês dizendo a vocês o seguinte: precisa ser feito isso aqui, senão também não vai funcionar. Galera, por mais que pareça, não é de propósito, tá? Que foi feita essas pegadinhas aqui na placa. Simplesmente, opa, caiu um negócio aqui. Simplesmente foi falta de atenção na hora de corrigir o projeto. Isso acontece nas melhores famílias, né? Fazer que nem o pessoal fala por aí. Isso pode acontecer com qualquer um. Como é o primeiro projeto de alta frequência que eu pago aí, que eu negocio, né, para desenhar, né? Tive o auxílio dos amigos aí, mas a gente fez como se fosse uma negociação. Então a gente tem esse tipo de transtorno, né? De às vezes não estar conseguindo aí acertar e observar tudo. Feito isso, tá show de bola, vai funcionar. Isso aqui é um jump do negativo para o negativo do capacitor, né, fazendo uma interligação necessária, porque senão os IGBTs não funcionam e não tem onda de senoidal na saída. Dito isso, muito obrigado por tudo, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.